Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 247 a 249 da mensagem à era da igreja de Sardes. O irmão Brana continuava falando sobre os justos que herdarão a vida eterna no julgamento do trono branco. Haverá justos que receberão vida eterna após a segunda ressurreição, ali no grande julgamento do trono branco. Porém, o irmão Brana também mostrou, através das Escrituras, que a noiva não passa por esse julgamento. Ela já tem sido julgada aqui, e ela já tem passado da condenação para a vida. Ela já tem recebido a vida eterna aqui mesmo, e ela estará com o juiz, assentada no trono, julgando, naquele juízo, naquele grande dia do julgamento do trono branco. E ali entrarão justos e receberão a vida eterna através de suas obras. E estes justos, o irmão Brana diz, eles não são nações sendo julgadas e adentrando o milênio por terem ajudado ou acolhido os judeus. O irmão Brana diz que isto não é correto, porque não há dois julgamentos onde duas vezes pessoas vão para o lago de fogo. A Escritura diz que irão estes, os ímpios, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Neste julgamento, onde os justos herdarão a vida eterna, os ímpios irão para o tormento eterno, que é o lago de fogo. E isso acontece na segunda ressurreição, depois da tribulação. Se estes justos que herdam a vida eterna fossem os judeus, então haveriam dois julgamentos, um antes da grande tribulação, onde pessoas iriam para o tormento eterno, e outro depois do milênio, que é o juízo do trono branco. Mas a Escritura fala apenas de um julgamento, onde justos herdarão a vida eterna e ímpios irão para o tormento eterno. Os únicos que são julgados antes do milênio, no final da tribulação, é a besta e o falso profeta. Somente esses dois recebem o julgamento antes do trono branco, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 20. É depois da segunda ressurreição que há o julgamento. E ali justos herdarão a vida eterna, depois da segunda ressurreição, assim como as almas sob o altar também receberão a vida eterna ali, conforme está em Apocalipse 6, versículos 9 ao 11, aquelas almas sob o altar, descritas no quinto selo, que conforme o irmão Brana revelou, na revelação dos 7 selos, aqueles são aqueles 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin, no período da Segunda Guerra Mundial. Aqueles judeus, eles não tinham o testemunho de Jesus Cristo, eles não eram nascidos do Espírito Santo, eles não criam que Jesus Cristo era o Messias, mas eles receberão vestes brancas, que quer dizer vida eterna, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, conforme Apocalipse 6, versículos 9 ao 11. Eles receberão esta vida eterna ali após a segunda ressurreição, o irmão Brana diz. Estas almas sob o altar, eles não são a noiva, porque aqui em Apocalipse 6, essas almas estão clamando por vingança. Elas foram mortas por Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin, e elas estão dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Estes judeus estão clamando por vingança. Eles morreram não pelo testemunho de Jesus, mas por amor da palavra de Deus. Eles clamam por vingança, diferente da noiva. A noiva, ela foi feita, fomos feitos reis e sacerdotes. Ela tem que interceder.
Ela tem que ter o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus Cristo, que disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estas almas sob o altar não são a noiva, porque aqui eles estão clamando por vingança. Eles recebem vestes brancas, vida eterna, após o milênio, após a segunda ressurreição. E também na segunda ressurreição é que surgem as 5 virgens nécias, as 5 virgens loucas que não tinham azeite, que não tinham o Espírito Santo, que não puderam entrar quando o noivo veio, na hora da meia-noite. Estas 5 virgens loucas, que a igreja que não recebeu a mensagem da hora, que não recebeu a fé dos 7 trovões, esta igreja ela passa pela tribulação, e ela ressurge ali na segunda ressurreição, e ela também recebe vida eterna. O irmão Branham diz, note que elas eram virgens, elas não tinham o Espírito Santo, portanto não conseguiram estar na noiva, enquanto as 5 prudentes que tinham azeite tornaram-se parte daquela noiva. Porém estas pessoas, sendo um povo separado e amando a Deus, e tentando permanecer na palavra segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda na obra do Senhor, surgirão no fim do tempo. Elas perderão o milênio, o qual você pode começar a ver por estas verdades, é muito mais importante e maravilhoso do que já chegamos a pensar ou crer. Como vimos, estes justos, eles não entrarão no milênio. Eles não são nações que ajudaram os judeus. Assim como aqueles que morreram na Segunda Guerra, por amor da palavra de Deus, estes também ressurgirão na segunda ressurreição. Eles não adentrarão o milênio, assim como as virgens nécias, porque o milênio é algo muito mais maravilhoso do que poderíamos pensar ou crer. Ali no milênio estarão somente os 144.000, a relíquia dos judeus tipificada em Benjamim e a noiva. Ali será o período da lua de mel, de Cristo e de sua noiva. Ali estarão apenas os 144.000 eunucos que servem a noiva e a noiva de Jesus Cristo. O irmão Branham também diz, todas estas pessoas tinham seus nomes no livro da vida, e seus nomes permaneceram, mas os nomes dos que não permaneceram, os pertencentes às igrejas do sistema mundial que combatem contra a noiva, serão aqueles cujos nomes serão removidos. Aqueles que combatem contra a noiva, aqueles que perseguem a noiva, como eles têm feito hoje mesmo, eles terão os seus nomes riscados e eles não serão encontrados no livro da vida. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber nosso pastor.